grande corrente de iniciados. Friedrich Max Müller foi um linguista, cientista das religiões, orientalista e mitólogo alemão, aluno de Franz Bopp de Burnouf. Retomou o estudo do Avesta e a publicação do Rigveda Samhita, que manteve de 1849 a 1874, 6 volumes. Sua obra principal é a coleção Livros Sagrados do Oriente, 50 volumes, publicados de 1879 a 1910, com traduções eletrônicas a partir de 1997. Fonte essencial da história das religiões e da mitologia comparada. Serviu de base para a criação da disciplina acadêmica Ciência da Religião por Müller. O saber iniciático não é de ontem, nem de anteontem. Como se diz, ele se perde na noite dos tempos. Os sábios o identificam com a tradição primordial, aquela que arranca das doutrinas religiosas de caldeus, persas ou egípcios e com o tempo deriva em formas misteriosas pitagóricas, órficas, esotéricas, gnósticas, herméticas, simbólicas, mágicas ou alquímicas. Alguns, como Max Müller, vão mais além e fazem remontar esse substrato de ideias às chamadas culturas solares ou lunares, com seus heróis e seus panteões de deuses e deusas. Há quem, como René Guénon, retroceda ainda mais no tempo e fale de um fundo comum de espiritualidade que contém todos os arquétipos e mitos, destinados a adquirir diferentes expressões, dependendo do lugar ou do momento histórico. Estes depósitos, comuns ou não, da tradição primordial, também recebem o nome de filosofia perennis, ciência adâmica ou prisca sapientia. Alguns autores a qualificam de tradição perdida, porque consideram que em algum momento da história rompeu-se o vínculo com este tesouro de sabedoria. Porém, são muitos os que afirmam que isto nunca aconteceu e que o núcleo da tradição ancestral chegou quase intacto até os nossos dias, graças ao labor paciente e discreto dos eleitos, aqueles que formam parte da grande corrente de iniciados, que perdura desde a mais remota antiguidade. Os iniciados estão transmitindo o seu segredo de geração em geração. Isto é algo muito sério aos olhos dos seus guardiões. Nem todo mundo está de acordo em manter na sombra este tipo de matéria oculta. Uma passagem das Escrituras, Mateus 10:26 estabelece: não há nada oculto que não venha a ser descoberto, nem secreto que não venha a ser conhecido. Por isto, ainda que os filósofos herméticos insistam em que há certas matérias que devem ser mantidas em prudente reserva, alguns consideram que o essencial não é subtraí-las dos olhos do público, mas velá-las com a linguagem alegórica do simbolismo. Nossos livros não são escritos para todos, se bem que todos são chamados para os ler. Está claro que somente os sábios da elite, como diz Fulcanelli, são capazes de compreender o seu significado. Tal segredo se localiza em alguma parte, porque tem consistência material. Em qualquer caso é um objeto. Sério Graal, não somente uma ideia. Fichte, em sua filosofia da maçonaria, é muito explícito a este respeito. Consiste em crer que o segredo da ordem estaria guardado em certo lugar ou custodiado por determinadas pessoas e que somente na condição de buscá-lo com zelo suficiente nossos olhos se abririam e o sublime segredo seria descoberto. O trabalho desenvolvido por Friedrich Max Müller, compreendido no livro publicado em 1988, tal obra que constitui uma teoria, que serão anos depois geradora de inúmeros outros estudos científicos na teoria das relações entre os diversos mitos como determinantes para a formação cultural e religiosa de diferentes civilizações a partir de uma origem incomum. De acordo com ele, todas as histórias míticas são explicativas poéticas das forças da natureza, que se perderam na tradição oral transformando-se em histórias aparentemente sem sentido sobre deuses e semideuses produto da relação de um deus com um mortal ser humano. Segundo Müller, a semelhança entre os nomes de deuses, como por exemplo Deus,
Zeus e Deus, que referem-se respectivamente à cultura ocidental, Grécia antiga e indiana, são sinalizadores da existência de um ponto de partida em comum na formação desses mitos, o que gerou corpos para estudos na área da antropologia, história, linguística, entre outras. Onde se esconde? Alguns dizem que em uma caverna nas entranhas da Terra, em um lugar remoto e inacessível, nas proximidades de um templo sagrado, Gitarad, por trás das pegadas do saber perdido. O expressa com a frase seguinte: os iniciadores sempre han confiado seus maiores segredos às profundidades da terra. Rabelais disse: nada é comparável ao que ocultam as entranhas da terra. Este mistério dos mistérios não pode ser revelado de maneira alguma pelo adepto. Como assinala Fichte em uma de suas cartas, estou completamente seguro de não te haver revelado a ti, ou a qualquer outro que por acaso pudesse ler estas cartas, nem sequer a mais exígua parte do que não te está permitido saber. Nem eu posso desvelar. Por isso encontramos à venda ao público nas livrarias muitos livros que, embora tratem da maçonaria, entretanto dela, não revelam nenhuma sílaba. Inversamente, porém, se encontram muitos livros de maçons e não maçons que não mencionam uma única palavra sobre a maçonaria, cujos autores nada sabem de maçonaria, mas são genuinamente maçônicos. O segredo não é revelado ao profano, mas está presente o verdadeiro saber. O saber terrível continua mantendo-se em segredo. Os segredos da antiguidade passaram dos egípcios aos sábios modernos através dos antigos grêmios de construtores, os antecessores da atual maçonaria. De acordo com Robert Scruton, em Os Segredos da Atlântida Perdida, a filosofia secreta foi transmitida, de geração em geração, às pessoas dignas de recebê-las. A arte real havia mantido os segredos somente por revelação direta de mestre a discípulo. Como diria de forma alegórica Max Endel em Maçonaria e Cataclismo, a obra do verdadeiro templo se leva a cabo por forças invisíveis que atuam silenciosamente e edificam o templo sem golpes de malhete. O conhecimento secreto havia de ser preservado das vistas profanas porque o seu mau uso poderia ter consequências terríveis para a humanidade. A doutrina secreta tem a forma de esfinge, seu rosto simbolizado por dois quadros de Leonardo da Vinci, La Gioconda e São João, que é enigmático e ambíguo. Seu sorriso enganador, como querendo dizer: eu sei de coisas que vós ignorais. A Bíblia, em Provérbios 3:7 e 26:12, nos adverte do sério risco de sermos sábios aos nossos próprios olhos. Este perigo teve uma confirmação fatal na Alemanha. Talvez a máxima exaltação da presunção de certos autodenominados eleitos. Adolf confessou um segredo a um homem que havia fundado uma ordem secreta. Este homem era Hermann Rauschning, que em sua obra disse claramente que o partido alemão guardava uma doutrina oculta, desconhecida, e que somente alguns poderiam conhecer. A mesma doutrina que provocou, direta ou indiretamente, a morte de 50 milhões de pessoas. Podemos dizer, portanto, que a cultura secreta existe, e que ela circula por circuitos muito distanciados do conhecimento público.